Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje o tema é cooperativismo em condomínios. Estamos com Luiz Xavier, Emanuele Barreto, num bate-papo super agradável. Pedro Erlon, você acredita que cooperativismo faz diferença na vida financeira dos condôminos e de todos nós? Principalmente dos condomínios e principalmente pela carência de oferta de serviços financeiros aos condomínios. Positivo. Né? Então as cooperativas de crédito tiveram uma visão, né, alguns anos atrás, que até hoje eu enxergo que são os pioneiros e são realmente quem mais investe nos condomínios. Né? Eu queria saber do Luiz hoje, eu como síndico, como gestor, tudo que eu quiser hoje financiar, eu tenho condições de financiar através de uma cooperativa de crédito. Hoje, o que tem de serviço disponível para o condomínio? Né? Eu posso fazer uma obra, eu estou sem dinheiro para pagar o 13º dos meus colaboradores. É possível ter uma linha de crédito específica para isso? Então, Pedro, é sim, tá? Quando você tem a sua conta corrente, você também tem direito, né, ou pode aderir, né, a vários tipos de serviços dentro da cooperativa. Né? Você pode aderir à cobrança, né, a emissão dos boletos, né, dos condomínios. Você pode fazer o seguro do condomínio, seguro predial. Se o condomínio não tem uma administradora, que os funcionários, né, eles são próprios, são registrados, também pode ter um seguro empresa, né, um seguro de vida para esses funcionários. Desde que aprovado em assembleia, né, pelos Quais moradores. são os requisitos? Eu quero fazer uma obra no condomínio. O muro caiu com essas chuvas agora, né, e é uma obra cara, Carlos. Pode chegar a 300, 400 mil reais. E como é que eu faço para seguir o passo a passo para adquirir esse crédito? Isso, em termos de crédito, como funciona? A gente só precisa que a assembleia aprove a tomada de crédito. Seja ele para uma obra, seja ele para aquisição de um sistema de energia solar, seja ele para um capital de giro, mas solicitar um cartão de crédito, um cheque especial, qualquer liberação de crédito, a Assembleia tem que aprovar. Porque, além de ter um embasamento jurídico, ter uma ata ali registrada aqui que corrobore com isso, também os condôminos eles têm ciência de que o síndico não está fazendo tudo apenas da cabeça dele. Aquilo ali foi discutido, foi votado, positivo, né, para poder ser liberado. Mas se for um condomínio novo que não é cooperado, o trâmite é um pouco diferente? Olha, como é que faz para se associar? Precisa abrir a conta? Isso, a gente a cobrança tem que ser pelo Sicredi? Como é que funciona? Isso. A gente, quando você abre a conta, você adere, né, também à cobrança, porque um condomínio ele não tem um avalista. Um síndico ele não é. Ele é responsável civil, né, por outros pontos, mas ele não é um avalista de um crédito. É muito difícil um síndico querer ser esse avalista. Então a gente precisa de uma garantia para poder conseguir fazer essa liberação. Então, quando você emite a cobrança com a gente, os boletos, né, eles são realmente a garantia, né, do crédito que foi tomado. Taxas mais em conta quando se trata de cooperativa de crédito, mais do que bancos tradicionais? E como é que funciona com os cooperativos, com os cooperados, né, já que se abre a conta? Então, sempre que a gente analisa, né, não o comportamento, né, assim, o histórico do associado, tá, Carlos? Então, assim, um associado que ele tem mais tempo, um associado que ele já tomou um crédito, pagou todo em dia, então ele tem um score, então a gente tem como uma taxa flutuante. Então, quanto melhor aquela classificação dele dentro da cooperativa, né, a taxa tende a ser menor. Para o condomínio é mais negócio ser cliente do Sicredi, por exemplo, do que de um banco tradicional? Eu acredito que sim. Acredito que sim, pelo você poder ir na agência, poder conversar, né? A gente vai na contramão dos outros bancos, né? Que eles estão tentando ir muito para o atendimento digital. A gente atende digital também, se quiser conversar com a gente por meio digital, a gente conversa. Tem aquele cafezinho, Carlos, eu sempre vou na minha agência tomar aquele cafezinho com Jaqueline. E a gente adora quando os associados realmente vão lá, que a gente bate um papo.
A gente já cansei de atender aqui, mando em pé no cafezinho, resolvendo o problema e tomando lá o cappuccino dela. Eu li uma notícia mais ou menos recente em que uma pequena cidade da Inglaterra, 40 mil pessoas, não foge agora o nome da cidade, as pessoas reclamando porque não tinha mais atendimento presencial, era só o caixa eletrônico, enfim, só digital, né? E as pessoas reclamando. Né? Então, veja, realmente a questão da pessoalidade, da presença, faz a diferença, passa a ser um diferencial em vários casos. Então, é também um diferencial no caso do Sicredi, é ou não é? É ou não é, Barreto? Sabe que um negócio também que está sentindo falta? Colocaram agora a inteligência artificial, você não consegue falar com ninguém. Nem com a inteligência artificial você não consegue interagir. Porque dia ela não vai querer te atender e vai passar para outra inteligência artificial. Tem até um detalhe curioso, vale a pena a gente colocar aqui, que, abre aspas, né, os maduros, fecha aspas, estão tendo certas vantagens, né, porque sabem fazer as perguntas à inteligência artificial. Né, pessoas que leram mais, né, têm mais experiência, mais maturidade, acabam fazendo as perguntas adequadas. E os mais jovens que não leem muito têm dificuldade em conseguir bons resultados com a IA. Justamente porque não tem repertório, fica difícil fazer a pergunta adequada, pontual e ter o retorno que se quer. Então, olha que interessante, né? Isso. Não obstante a isso, fica a questão presencial fundamental, com certeza, né, Pedro? O aperto de mão nunca vai perder seu valor. E o cuidado, a atenção que a gente pede com carinho. Aí já é um olhar de enfermeira, de cuidar das pessoas. Mas, Emanuele, você como síndica profissional, né? Para você, foi realmente disruptivo? Teve uma diferença muito grande desse atendimento do banco tradicional para uma cooperativa? Você como associada hoje, né? Como é que você enxerga esse tratamento? Eu acho espetacular. Primeiro porque você começa a ser... Você liga e Luiz atende. Já começa por aí. E quando não atende, eu brigo. Quando não atende, eu retorno. Estão fugindo de mim. Quando ela não atende, mas retorna, né? Mas retorna. Diferente do banco, nem atende. Já começa isso. Então, assim, na verdade, eu acho que tem algo diferenciado e muito que é importante para a gente, é a gente poder entender a demanda de cada condomínio. Então, assim, eu hoje trato de 3 condomínios na Sicredi, fora a minha PJ, mas em que eu trago, cada um tem um perfil diferente. Aqui eu preciso de, lá eu já tenho 3 contas, 4 contas, porque são todas totalmente separadas. Na outra eu preciso, abra que nem aquele condomínio, porque vai me ajudar. Me diga qual é a aplicação melhor. Então, tudo isso, se eu fosse num banco tradicional, talvez não tivesse. Aí você tem que ter uma conta superior, como eu vejo em alguns bancos, porque você tem que ter infinity. Reciprocidade. Isso aí faz toda a diferença. Além da conta. Então a gente consegue esse atendimento individualizado, Sim. personalizado, mas de certa forma para realmente lhe dar o retorno que você espera. Porque senão você fica só naquela de ficar achando que está fazendo o básico. E eu já peguei isso, e isso é até diferença para síndico morador como síndico profissional. Eu peguei um condomínio recente agora, que eu vi que a taxa de investimento que ele estava usando era menor. Eu já tenho uma expertise que eu aprendi a usar e reaplicar numa taxa maior. Por quê? Porque eu já tive essa conversa com a cooperativa, todo esse engajamento para poder realmente aplicar da melhor forma, a taxa melhor, inclusive da própria conta, que existem pacotes diferentes. Então, eu acho que isso tudo vai se alinhando e só vai trazendo vantagem para o cooperado, para a cooperativa, para o cooperado e para o condomínio, porque a gente tem uma receita maior. Em comunicação corporativa e comportamento organizacional, sou professor da FGV, né, disse muito o seguinte: o melhor banco é aquele em que você é amigo ou amiga do gerente. Isso faz diferença, né? O gerente que atende, né? Quando não atende, mas dá o retorno. Exatamente, é na hora certa. Luiz, hoje um condomínio, ele pode solicitar um valor alto à cooperativa, ele pode, por exemplo, uma grande obra. Porque hoje os condomínios demandam tudo, principalmente condomínios mais antigos, né? Condomínios clubes. Temos condomínios aqui em Maceió com mais de 20 anos e com mais de 500 unidades. Perfeito. Um condomínio desse, ele pode chegar lá no Sicredi e solicitar, por exemplo, eu preciso aqui de R$1 milhão. É possível ou tem um limitador? Como é que é feita essa avaliação? É analisado o histórico do condomínio, balancete,
Ou como é que funciona esse trâmite até a liberação desse recurso? Eu estou pedindo 1 milhão aqui. Estou pedindo logo alto. Não vou pedir pouco não. Estou aqui com o gerente, sou amigo dele. Então, Pedro, é que não vai bem no valor, e sim numa capacidade de pagamento. Depende de cada condomínio. Depende de cada condomínio, Muito exato. justo. Então, aquele condomínio ele arrecada. A fonte de arrecadação dele são as taxas condominais. Então, existe um estudo, sim, de um percentual que ele pode comprometer, né, para o valor da parcela referente àquele financiamento. Então, o condomínio ele tem que, enfim, mas ele pode aumentar essa taxa. Mas como é que se aumenta uma arrecadação? Pode ser feita uma reunião, pode-se aprovar uma taxa extra, e aquela ali, estando na ata registrada, já sabe que no mês seguinte aquele faturamento ele já vai ter um aumento. Então a gente consegue também aumentar um pouquinho essa margem de absorção, né, de parcela. Para vocês, é importante saber o destino daquele capital que está sendo pretendido? Muito importante. É importante? Muito importante. Porque eu já estive presente em uma assembleia, para mim, inesquecível, na qual a síndica queria, era 70% do recurso era para uma obra, até então tudo pertinente, né? E 30% porque ela queria guardar o dinheiro. Aí ficou todo mundo guardar o dinheiro, o condomínio estava no vermelho e ela queria para deixar lá guardado o dinheiro. Já Impressionante. Pensou? Impressionante, né? Então, para o Sicredi, é importante saber o destino daquele capital. Isso. É muito importante saber o destino, até para a gente escolher uma linha de crédito mais adequada, né, para que seja liberado. Sim. Então, eu não posso, por exemplo, quando você está fazendo aquisição de um sistema de energia solar, por exemplo, aquele equipamento ali ele vai ser a garantia do pagamento do crédito, né? Então, ele é a garantia daquele crédito. Diferente de uma reforma e construção. Você ali tem vai ter que ter um projeto, né, discriminado por uma empresa do que vai ser a obra, de prazo, né, para poder ser liberado. Isso não é liberado para a conta do prestador do serviço, e sim para a conta do condomínio, para que ele vá realmente liberando à medida que for feita a medição da obra, né, e finalizando. Perfeito. Sobre migração do sistema tradicional, né, para o sistema cooperativo, tá? Eu queria, primeiro, com a sua experiência, que você me dissesse aqui para os nossos ouvintes quais são os principais benefícios percebidos pelos síndicos e uma síndica profissional aqui presente, né, como você sentiu também essa migração, pontuando para que os nossos ouvintes fiquem mais atentos às vantagens ou não dessa migração. Então, a principal vantagem é o atendimento, Carlos. De você ter ali com quem contar, ter ali com quem falar. Você não está falando com a inteligência artificial, né? Você não está falando com um robô. Então, aí realmente já é um grande diferencial, tá nosso. E como eu falei, né, realmente, assim, os custos ele diminui, porque a cooperativa ela visa o lucro, mas visa um lucro para todos, Perfeito. E não para uma pessoa só. Eu acho que esses realmente seriam os dois... Bem característico do cooperativismo, inclusive, né? Perfeito. Exatamente. E a sua experiência pessoal, você falou um pouco nisso, mas é importante que o ouvinte da CBN ele pegue a sua experiência pessoal, elastecendo até um pouco. Eu ainda vou trazer mais um plus que o Luiz fez parte do processo. Hoje a gente, na parte de condomínio, tem assim, não são todos os condomínios, mas a gente tem em Maceió hoje uma vantagem de que é um aplicativo de condomínio em que ela tem uma parceria com a Sicredi. Eu tenho que trazer porque eu estou vivenciando isso. Em que dá a gente uma segurança de receita. Perfeito. Até sugiro para trazerem esse tema, que eu acho que é bem interessante. Por que não, né, Pedro? E aí, o que acontece? Essa empresa hoje, em parceria com a Sicredi, ela compra a inadimplência. Após o segundo dia após o vencimento, vai ter um relatório formado de quantas unidades estão inadimplentes e a gente consegue receber essa receita do condomínio para poder realmente ter a segurança financeira de pagamento das contas. No meu condomínio de 240 unidades, que eu sou síndica moradora e também profissional, a gente tinha uma média que passava dia 15, eu tinha 40 unidades sem pagar. Quantos por cento de inadimplência? Ruim de matemática agora. 25, 30, quase 30%. Mas quando chegava no dia 30, a gente ainda ficava com 17%. Mesmo assim, ainda era difícil, porque
Quando você vê aí 15, 16 mil, 30 mil reais a menos, num caixa, é complicado. A conta não e as fecha. contas não. A conta não fecha e as pessoas não querem aumentar a taxa de condomínio e não entendem que não é o condomínio não vive de lucro, ele vive de pagar contas. Perfeito. O que sobra um pouquinho, que é essa vantagem de você estar na cooperativa, de ter a sobra da cooperativa, ou então, de repente, você ter uma aplicação boa, Perfeito. é que faz com que a gente faça as melhorias sem contar com a taxa extra. Sim. Então, eu tenho mais uma vantagem em relação à cooperativa por conta disso, porque você consegue ali agregar valores em algo que num banco comum você não vai ter, ou você tenha só apenas a aplicação, de repente, mas que você não tem essa persuasão de você estar ali estudando, ali explicando, ou você vai ter que ter um valor como é que eu posso dizer, de conta diferenciada, que é mais caro, e a gente não tem isso. A gente tem, basicamente, pelo que eu soube, é um valor único para condomínio. Isso já ajuda bastante, é uma taxa baixa, não sei se é para todos, mas eu vou falar a minha. Posso falar ou não posso? Deixa quieto. Não me complica. Para os amigos, né? E nós temos muitos amigos, né, Luiz? Eu acho também que tem uma condição comercial. Uma coisa é você ter 4 condomínios, outra você ter um condomínio, né? Então, Verdade. quantas unidades hoje a Emanuele administra, né? Ai, meu Deus. São quantas Quase ao todo? 500. Quase 500 unidades. Então, Merece um tratamento uma diferenciado. condição comercial diferente. Chega na Sicredi com 500 né? Condomínios aí você... 500, Já né? existem condomínios com mais de 1.000 500 unidades, né? Sim. Mais de 1.000, então... Perfeito. Mas faz diferença, é por isso que eu acho que realmente assim, foi muito bom vocês terem trazido essa proposta, porque a gente Sim. vai conhecendo um pouco, e muitos síndicos que são às vezes moradores não têm essa dimensão de Sim. como é que é. Eu acho que está tão acostumado, tem muitos síndicos que são das antigas, como diz assim, né? O síndico que é morador de Porque muitos eu tenho anos. conta no que eu banco há gosto do 35 chefe, anos. eu gosto de ir lá com o meu Assim. gerente, mas assim... Tem gente que tem pena de encerrar a conta, né? Porque já faz muitos anos. Né? Isso acabou. Isso não, o que Mas é isso, eu Tá lá acho que... parada, não sabe nem o nome do gerente. tem que ter parceria, na verdade, Isso né? Reciprocidade tem que ser... Mudou o nome, é parceria. Isso. Eu quero fazer aqui uma defesa, né? A Sicredi também me atrai, mas do Banco do Brasil eu tenho uma boa relação. Eu fui funcionário 10 anos do Banco do Brasil. Quantos Só anos que de eu conta, mantenho cara? sempre a relação, mais ou menos uns 200 anos de conta, não é? O pessoal fala, "Pô, quem foi o seu primeiro aluno no curso de oratória, professor Carlos Conde?" Eu disse, Pedro Alves Cabral. E realmente essa questão da pessoalidade, né? Como tem a Sicredi, isso é fundamental. Então, sim, mas aí você tem que ter a pessoalidade, tem que ter o bom tratamento, senão nem é interessante realmente você ser cliente. Você muda, tem que mudar mesmo, para onde haja um melhor tratamento, uma pessoalidade muito presente, como é o caso da Sicredi, que faz esse cuidado também, né? Dependendo da ocasião, né, Pedro? Verdade. O Luiz já chegou a comentar da distribuição do resultado, né? Eu, como cooperado, já recebi, Carlos, né? Recebo já há alguns anos. Mas o condomínio também participa dessa distribuição dos resultados. Como é que funciona? Em que período isso ocorre? Existe uma assembleia? O condomínio ele pode participar dessa assembleia junto à cooperativa? Explica como é que funciona, Luiz, essa dinâmica para a gente. Como é que funciona? A gente tem um programa, né, que é o programa Pertencer, que é um programa que a gente sempre estimula, né, a todos os associados, pessoa física, jurídica, né, que seja ele um condomínio, uma empresa tradicional, não importa. Foi associado, a gente está em contato, sempre convidando a participar das assembleias e na tomada das decisões da cooperativa. Perfeito. Então, todos esses percentuais, tudo que a cooperativa decide numa assembleia. Tá? Então, a gente sempre chama e o condomínio ele tem direito ao voto como qualquer outro associado. Né, Emanuele, são 4 condomínios, são 4 votos. São 4 votos, o quinto da pessoa física, né? Boa, bem lembrado, Luiz. Bem lembrado, com certeza. Mas o condomínio ele participa, então, ele recebe também parte desse resultado. Ele recebe também. É um diferencial, cara. Todos os associados recebem. Os bancos tradicionais estão aí a ver navios Nesse sentido. né, nesse sentido. Quais são as linhas de crédito mais comuns que os condomínios buscam hoje das cooperativas? O que é mais comum? Hoje é a aquisição do sistema de energia solar e para reforma e construção. Legal. Né? Manutenção Esses de são os fachada, dois, né? manutenção de fachada, às vezes uma individualização De água. da água. Né? Então, realmente,
São obras grandes, né? Obras grandes. Elevadores, tem muita busca ou nem tanto? Não tanto. Segurança eletrônica, nem tanto. Também não. Geralmente vai na taxa extra. São valores. Tem isso também, né? Bem lembrado, Manuel. Mas a linha de crédito existe. Eu posso contratar. Boa, muito boa. Não perdeu a oportunidade. Eu posso contratar, então, o Sicredi para fazer, por exemplo, eu estou migrando para portaria remota, né? Como a gente já trouxe esse assunto. Muito bom. E eu tenho ali 15 funcionários, 20 funcionários com mais de 20 anos cada. É um valor substancial. Sim. Eu posso contratar para rescisão dos meus colaboradores? É possível? Existe essa linha de crédito? Nesse caso seria um capital de giro. Capital de giro. Seria um capital de giro. Qual o prazo de Resolve, pagamento? né? Até 36 meses. Mas é possível, eu posso contratar. É possível. Que bom. Perfeito, muito legal. É porque é uma decisão difícil, Carlos, Sim. e às vezes o condomínio ele realmente não tem um fundo de reserva, Sim. né, adequado para fazer um desembolso tão grande. Perfeito. Mas, Pedro, também, como eu falei, assim, nós temos o seguro empresarial, né? Que isso aí também, no caso que como você falou, né? É uma decisão do condomínio, ok, isso aí você pode tomar um crédito. Mas caso seja por conta de rescisões, de falecimento, o seguro ele pode cobrir também. No caso de um falecimento. A depender de um caso. Isso do desligamento. Bom, São casos distintos, mas... Perfeito. Investimento de recursos e aplicações financeiras e seguros, né, que as cooperativas oferecem. Então vamos supor que a cooperativa queira, o condomínio, né, queira investir nesse sentido. O que é que você aconselha, Pedro, hoje? Desculpa, Carlos, em relação ao seguro... Sim, eu quero investir recursos em aplicações Fundo de financeiras. reserva. Eu tenho aí o fundo de reserva. Isso. Investimentos. Isso, Um que se fundo de recomenda. reserva pomposo quer investir. Isso, perfeito. Sim. Não, nós temos nosso carro-chefe, né, que a gente chama de Sicredi Invest. Tá? Sicredi Invest. A maioria dos condomínios, assim, o grosso realmente dos condomínios aplicam nesse produto por conta da liquidez, né, que ele é D mais zero. Então, se você precisar desse valor, ele é resgatado no mesmo dia para a conta corrente e pode utilizar. Mas também nós temos os fundos de investimento e temos também outros tipos de aplicações, né, que o condomínio ele também pode aplicar como qualquer pessoa física. O condomínio pode ter cartão de crédito, Luiz? Pode sim, Pedro. Pode sim. Manuel, tem cartão nos seus condomínios? Os dois aprovados em assembleia. Isso, fundamental, né? Mas precisa da aprovação em assembleia para adquirir o cartão? É necessário, Pedro. É necessário também. Muito bom. E por uma segurança também do próprio condomínio. Sim. Né? Como eu falei anteriormente, os condôminos eles têm que estar cientes de toda a tomada de crédito que o síndico está ali representando. Né? Então... Assim, sugiro, como eu fiz nos dois condomínios, uma linha de crédito um pouco mais baixa, para poder você ir ganhando a segurança e não fazer aí à vontade cartão de crédito. E o bom do cartão, Manuel, é bom para prestação de conta também, né? É você não precisa fazer mais aquela caixinha né, que faziam, né? De deixar um dinheiro ali no condomínio, né? Para pequenas despesas. Você pode usar o cartão. É verdade. Pois é, a vantagem. Pedro, bom papo, estamos finalizando, pode fechar. Não, só completando aqui o que a Manu falou, que assim, a televisão na academia queimou, aí tem que o síndico ir fazer uma cotação, ou comprar no cartão dele, ou enfim, ter no cartão do condomínio, acessa lá a internet, faz a tua compra, vai chegar tranquilo. Tem mais uma vantagem, muita vantagem. Pontos. Será? Eu acho que eu vou ganhar alguma coisa no final dessa vida. É só porque tenha também a venda da própria Sicredi, um site. O Shopping Sicredi, né? Não sabia, é novidade. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro programa para conversar mais, eu né? Não sabia. Estamos encerrando o programa Condomínio em Foco dessa terça-feira, 17 de junho. Programa Condomínio em Foco que hoje tem Luiz Xavier e Emanuele Barreto. Vamos agora ao Se Vira nos 30. Então, considerações finais, Luiz Xavier. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Não, obrigado a vocês, Carlos, pelo convite. Obrigado, Pedro. E deixa aqui o convite para ir conhecer aqui nossa agência na Ponta Verde. Tá? Tomar lá um cafezinho com a gente, um cappuccino. A vocês e a todos os ouvintes. Gratidão, Luiz. Emanuele Barreto, síndica profissional, cooperada, né? Cliente Sicredi. Fica aqui os 30 segundos para você se virar aí nas suas considerações finais. Eu queria agradecer imensamente mesmo pelo convite. Foi muito
Foi maravilhoso esse momento com vocês. Sou muito tímida para essas coisas, mas eu achei muito interessante. Não a gente parece. precisa se incluir nessa linha digital, que eu ainda fico um pouquinho receosa, mas agradeço pelo convite e foi muito gostoso essa conversa, o bate-papo aqui com vocês. Não parece, mesmo assim, depois eu deixo o telefone do Instituto Carlos Conce para a Emanuele, né? Pedro Erlo, nosso especialista na área condominial, Pedro Erlo, que é síndico profissional, que é gestor de seguros prediais. Suas considerações finais, Pedro Erlo. Que fique a dica de que as cooperativas podem ser grandes aliadas financeiras, parceiras do condomínio, né? Eu, como cooperado, assino embaixo. E estamos aqui, próximo Condomínio em Foco, com assuntos relevantes, com especialistas no segmento. Positivo. Nossa reflexão para encerrar o programa, já que o assunto é cooperativismo, cooperação. Filipenses 2:1-2, se há algum encorajamento em Cristo, algum conforto proveniente do amor, alguma comunhão no Espírito, algum afeto e compaixão, então tomem completa a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, unidos, né, de forma cooperativa num só espírito e no mesmo propósito. Tem mais dicas no @CarlosConce no Instagram. Com a apresentação do jornalista Carlos Conce, que vos fala, do síndico profissional Pedro Erlo, direção técnica Marcos Vasconcelos, encerramos assim o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia, nessa terça-feira, 17 de junho. Até a próxima terça às 15 horas. Fiquem com Deus. Vem aí o repórter CBN.